Abra sua Bíblia em Lucas 23, versículo de número 34, que diz assim a palavra do Senhor: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Amém e amém. Feche teus olhos por um instante. Pai, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, que o Senhor, ó Deus, envie uma palavra que edifica, exorta e consola o teu povo. Pai, que o Senhor, Pai, use a minha boca, use a minha vida, fala com o teu povo, em nome de Jesus, é isso que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Imagine um pai que manda o seu filho para um certo lugar, e ali um homem pega ele e mata o filho deste homem, com atos e requintes de crueldade. Agora, para você pensar mais um pouquinho, imagine que esse filho seja o teu filho. Se for o filho do próximo, já é muito cruel isso. Aí, esse homem que matou o teu filho com requintes de crueldade, ele é colocado em sua frente, você olha para ele e o perdoa por tudo que ele fez. Ele não pegou e matou simplesmente, deu um tiro, não, ele pegou, torturou com muitos requintes e torturou por várias horas e depois matou o seu filho, ou filho de um parente, ou um filho de um colega seu. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Deus mandou o Senhor Jesus aqui na terra, e ele sem pecado, sem fazer mal para ninguém, ele sem fazer maldade para ninguém, ele não tinha nenhum tipo de maldade no seu coração, e o homem foi lá e catou ele, bateu, torturou, espancou, e ele se segurando ali, ele sendo Deus, deixou tudo isso acontecer. E na hora que ele estava sendo crucificado, ali já lá em cima na cruz, ele pega e olha para os céus e fala com Deus. E é nesse versículo que nós lemos aqui, porque Jesus disse, o que ele falou? Ele falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O próprio Senhor Jesus pediu a Deus para perdoar o homem, para Deus perdoar as pessoas por todo o sofrimento que ele estava tendo. Mesmo assim, ele pediu para Deus, para o Pai, perdoar, porque não sabia o que estava fazendo. Nós, às vezes, ou muitas vezes, nós erramos por guardar mágoa sobre os nossos corações e não liberar o perdão. E às vezes, a pessoa que fez o mal para nós, ela não tem nem noção do que ela fez. Como o Senhor Jesus, ele fala, eles não sabem o que eles estão fazendo. E às vezes as pessoas erram e falham conosco e não sabem que estão falhando ou errando. Não sabem que aquilo dali está causando mal grande. E quando ela vem pedir perdão, quando ela chega no ato de querer um perdão, de querer ali algo para voltar para trás, às vezes nós fechamos o nosso coração e não perdoamos. E nós temos que perdoar, e não pertence a nós carregarmos mágoas. O perdão é algo muito sério.
Porque o Senhor Jesus aqui nessa terra, nos últimos instantes que ele estava ali, sendo crucificado, com requintes de crueldade, por horas, ele olhou para o céu e falou: Pai, perdoa. Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. E às vezes nós encontramos vários motivos, várias escapes, saídas, para não liberar o perdão, para não sair de um jugo sobre as nossas vidas. E isso atrasa a nossa vida, isso atrasa às vezes nosso chamado, atrasa a nossa casa, atrasa as bênçãos de Deus. Porque imagine, Deus sendo Deus, Ele perdoou a humanidade. Ele poderia olhar lá do céu e falar assim: não, isso foi muito cruel, o homem fez isso, eu vou mandar acabar com tudo. Levantasse 2/3 de anjos no céu, serafins, querubins, anjos de guerra, e falava: desce lá, acaba com tudo, não quero saber mais de nada, não quero saber da humanidade, não quero saber desse povo. Se ele não perdoasse, se ele não fosse Deus, se ele não fosse quem ele é, inimaginável, se ele fosse o ser humano, por muito menos nós não perdoamos. E além dele perdoar através da crucificação do Senhor Jesus, ele concedeu a salvação para a humanidade. Não foi somente para o povo judeu, mas sim para a humanidade, para nós, até os confins da terra, aonde tiver um ser humano que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus perdoa os seus pecados e os salva. Então, para nós é muito importante perdoar. E eu vou abrir a Bíblia. Nós vamos explanar um pouquinho em Mateus capítulo 18, versículo de número 23. Abra aí a sua Bíblia, em Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos farás também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém e amém. O Senhor Jesus falou uma parábola. Ele fez ali uma alusão de um rei que perdoou o seu servo
que devia, exemplo, um dinheiro de hoje, 10 mil reais para ele. 10 mil reais. E ali, esse rei, devido a esse servo falar com ele, pedir misericórdia, compaixão, e ali o rei entendeu, e o rei atendeu o pedido dele e perdoou-lhe a dívida. Porém, esse servo saindo, encontrou com um conservo dele, que também trabalhava para aquele rei, só que devia para ele, aquele que foi perdoado a dívida. Ele, encontrando com este homem que devia, um exemplo no dinheiro nosso, 100 reais, grudou no pescoço do homem. Aí o homem, clamando a ele, pedindo misericórdia, falando para ele que ia pagar a dívida, ele falou assim: não, vou te lançar na prisão até que você me pague. E assim ele fez. E essa notícia chegou ao rei. Aquele que tinha perdoado, aquele que tinha perdoado a dívida de 10 mil reais. Exemplo, para ficar fácil o entendimento. E por muito menos que o homem devia para ele, ele não perdoou. E ali ele falou: assim vos fará Jesus, também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ele está fazendo uma alusão. Quem devia mais, o 10 mil ou 100 reais? 10 mil. Agora pensa bem, o de 10 mil foi perdoado a dívida, custava ele perdoar os 100 reais? Custava? Quanto que é a nossa dívida com Deus? É isso que o Senhor Jesus quer que nós pensamos. Quanto nós devemos para Deus? Qual é a nossa dívida para com Deus? Quanto nós precisaríamos para pagar os nossos pecados para Deus? E nós pecamos, e muito, e Deus nos perdoa. Preço, valor inimaginável. E Deus nos perdoa, Ele diz que perdoa. Ele perdoa mesmo, de verdade. Não é mentiroso, não é falso. Deus nos perdoa de todas as nossas falhas. Só que às vezes nós devemos muito para Deus. Nós temos um valor inimaginável para com Deus, o qual Ele não pede contas para nós. Ele nos perdoou das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas nós, às vezes, por muito menos, não perdoamos o próximo. Por muito menos, nós não perdoamos as pessoas, as falhas. E Deus, o Senhor Jesus, fala que se nós não perdoamos as ofensas das pessoas contra nós, Deus vai cobrar de nós. Por isso que é muito importante nós liberarmos o perdão. Porque o perdão é algo que traz bênção para a nossa vida, porque nos livra dos nossos próprios pecados, das nossas próprias dívidas com Deus, daquilo que nós temos para com Deus. Agora, imagine, você é pecador, falho, eu também sou, nós temos uma dívida com Deus, e essa dívida é impagável. E às vezes o irmão errou, falhou conosco, e nós não queremos liberar o perdão. Nós ficamos com nossos corações fechados. E isso é ruim para a nossa alma, isso é ruim para a nossa vida, isso é ruim para nós, isso é ruim para nós até mesmo fazer contato com Deus. E nós estamos no tempo da graça, nós recebemos algo de Deus que é imerecido. Nós falhamos, nós erramos, mas Deus nos perdoa. Nós temos o perdão de Deus, do Pai, e nós temos que segurar esse perdão para conosco. E às vezes são coisinhas tão bobas. Às vezes as pessoas vêm pedir um perdão e a gente não perdoa, não. Por orgulho, por sentimentos baratos, por algo que não vai trazer nada para você, não vai te enriquecer, não vai trazer nada. E às vezes você pode perdoar de coração mesmo, mas nós sabemos que geralmente quando isso acontece, a amizade não fica sendo do mesmo jeito. Fica ou não fica? Você não vai fazer mal para a pessoa, você não vai querer o mal dela, porém você libera o perdão
E aos poucos, porque a amizade ela é uma conquista. É um dia atrás do outro. Uma amizade de 10 anos é uma amizade de 10 anos. Uma amizade de 20 anos é uma amizade de 20 anos. Uma amizade de 30 anos é uma amizade de 30 anos. Mas no meio do caminho, às vezes tem as pedras. Às vezes tem os problemas. Às vezes tem algo que fica e a gente não quer tirar. E às vezes Deus quer que nós perdoamos para quê? Para que as coisas melhorem para nós mesmos. Porque você imagine, você com contenda com uma pessoa é muito ruim. É bom ter contenda na vida? Nunca é bom. Não é melhor perdoar? Por mais que a amizade não fique 100%, mas não é melhor liberar o perdão? Agora imagine perder a salvação ou perder a graça de Deus, perder a presença de Deus por causa de uma besteira, sendo que nós temos uma dívida para com Deus num valor ilimitado. A nossa dívida com Deus é muito grande, nós não podemos pagar ela, e Deus nos perdoou. E agora, por causa de coisinhas pequenas, raposinhas, como diz a palavra de Deus, pequenas coisas, nós vamos ficar prendendo conosco, não liberando perdão para as pessoas, sendo que o Senhor Jesus falou que assim também fará o Pai dele, como o rei fez, assim fará Deus com as pessoas que não liberar perdão, que se nós não perdoarmos verdadeiramente de coração o próximo, Deus também não nos perdoa. Não é algo forte, poderoso para nós pensarmos? Corremos o risco até mesmo de perder a salvação quando não liberamos o perdão. Às vezes parece ser uma besteira, parece ser algo pequeno, mas é muito sério. O que nós temos que fazer é muito sério. Liberar o perdão é muito sério. Nós perdoarmos as pessoas que falam conosco, isso tem que estar no nosso DNA, isso tem que estar na gente, tem que estar no cristão, porque Deus manda nós fazermos isso, e às vezes nós não queremos fazer. Por quê? Por causa do orgulho. Eu sou assim e não mudo. Se você se converteu, você tem que mudar. Conversão, andar em sentido contrário, tem que mudar. Eu não estou falando para ninguém ser trouxa de ninguém. Ninguém tem que ser trouxa de ninguém. Mas tem falhas na nossa vida e as pessoas carecem de perdão. E nós temos que perdoar sim. Não interessa, não quero saber. Fala você com Deus. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele te conhece, sabe o coração da outra pessoa também. E se alguém tiver que cobrar dessa pessoa, tire da sua mão e põe na mão de Deus. Confia em Deus. Perdoa você, faça a sua parte. Tira isso de dentro do seu coração. E quem vai lá cobrar ou tiver que fazer algo, não tem que ser você. Se essa pessoa está querendo o seu mal, não tem que ser você querendo o mal dela. Queira o bem dela. Apresente a vida dela a Deus. E Deus é poderoso para tomar conta dela. Mas perdoe de verdade, perdoe de coração, porque isso só vai trazer mal para a sua vida, com risco de perder a salvação. Então nós vamos agora levantar um clamor, nós vamos agora orar a Deus, e vamos liberar o perdão nessa noite, mas não um perdão de mentirinha não, um perdão de verdade. E quando você encontrar, que você tiver a oportunidade, não estou falando para você se humilhar não, na hora certa, no momento certo, você desfaz o que está de errado, da sua parte, da parte da pessoa, fique em paz, da sua parte, faz o seu, você é servo de Deus, você é serva de Deus, então faça a sua parte, e deixa que Deus vai trabalhar, em nome de Jesus, amém? Se coloquem todos de pé, dê uma salva de palmas a Jesus. Feche seus olhos. Eu sei que às vezes para nós parece ser algo muito difícil. Às vezes foi um familiar, às vezes foi dentro da sua própria casa, às vezes foi um amigo, um ente querido que te ofendeu, te humilhou, e você está carregando essa mágoa, você está carregando
isso na tua vida hoje, que é muito difícil. O nosso coração se fechou, a nossa alma se fechou. Pai, mas nesta noite, nós liberamos o perdão, nós liberamos, ó Pai, o perdão de coração aberto. Pai, que isso saia da nossa vida. Pai, que o Senhor dê o melhor caminho. Pai, quando essa pessoa chegar na nossa frente, nós não vamos mais tratar ela desse jeito, indiferente. Não vamos mais falhar, não vamos mais errar, mas nós vamos ser como o Senhor, que perdoou aqueles que pregaram o Senhor naquela cruz. Que o Senhor, olhando para o céu, para o Pai, pediu perdão. Perdoa porque não sabe o que fazem. Às vezes essa pessoa que te ofendeu também não sabia o que estava fazendo. Nesta noite, o perdão está liberado, está selado em Cristo Jesus, no nome dele. Libere esse perdão de coração em nome do Senhor Jesus e fique em paz. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluias.